tempo todo. né? Sua companhia. Minha companheira. É isso aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tô E aí, entrando boa aí. noite, gente. Algumas pessoas já se conectando aí, entrando, né? Boa noite, professora maravilhosa. Boa noite. Não Tudo bem? podia perder de revê-la, nem que seja assim, de longe. Tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. E contigo? Tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos conversar um pouquinho hoje, né? Vamos papear aqui, matar a saudade. Vamos sim. Oi, Que bom. Cláudia, tudo bem? Quem está falando aqui? Rosânia, Doutora Oi, Rosânia. tudo bom, Fabíola? Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo. Você graças foi a Deus. comentada aqui no grupo dos ex-alunos aqui da minha faculdade, das meninas. Foi que falaram? Uma amiga minha, Cris, falou direto com você daquele cachorrinho que você adotou, sabe? Sim, A foi. Rosângela. Então, elas comentaram de você. Eu falei, eu conheço a Rô, é minha parceira. Ai, que legal, menino. Você conhece a Cris? A Cris é minha colega de turma também. Gente, que coincidência, que mundo pequeno. Só que ela mora na Alemanha, né? Na Alemanha. É, Menina, mas foi tão engraçada essa história assim, como Deus escreve, né? é incrível, né? A Cris veio para o Ceará, aí encontrou o cachorrinho todo maltratado, e vou até depois te mandar, Cláudia, o videozinho dele, como é que ele está hoje, como ele chegou e como ele está hoje. As Mandar pra meninas mandaram no grupo. As meninas mandaram. Isso. Menina, ele chegou tão arredio, ele não queria conversar com ninguém, ele gritava, quando chegava para ele começava a gritar. E agora, Cláudia, quando a gente chama ele corre para os braços da gente, tu acredita? Assim, é uma coisa emocionante, sabe? Bonitinho. Pois A não é? minha ex-aluna aí, a Jade, dando oi. Oi, Jade, querida. Saudade. Oi, gente, que legal. Várias pessoas entrando, né? E vai entrar muito mais, viu? Eu Se Deus divulguei quiser. aqui para todos os grupos de veterinário, para todos os alunos, É isso ex-alunos, aí. atuais, para tudo que é canto aí. No Ah, Instagram, que no bom. WhatsApp. Vai dar Vamos muita gente. prestigiar aí a professora, né? Isso É, aí. professora queridinha. Pois é. Então, gente, que bom. Boa noite para quem está entrando agora também, né? Eu sou Fabíola, sou coordenadora da Equalis, né? E aí a Equalis está completando 20 anos, né? Esse ano. Então, muito bom isso, graças a Deus. Mantendo a qualidade, né? Isso é muito importante. Mas aí a gente convidou alguns professores, né, para fazer algumas lives, inclusive hoje nossa professora, a doutora Cláudia Brito, né, ela faz parte dos cursos de Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais e do curso de Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais, que é a parte mais da cirurgia, né? E Uhum. muita gente gosta. E hoje a professora vai falar do tema sobre castração, e aí daqui a pouquinho ela vai se apresentar aí. E o nosso intuito, gente, é que as pessoas conheçam mais, né, sobre o tema, conheçam mais sobre a Equalis. A gente vai deixar, inclusive, a live também gravada lá no nosso site. Então, se vocês quiserem também dar uma olhada no nosso site, nos nossos cursos, é uma boa oportunidade. Não é isso, professora? Então, doutora Rosânia aí, a gente tem alguns coordenadores aí, graças a Deus, a gente agradece a presença de todos, mas vou deixar um pouquinho a professora falar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigada aí pelo prestígio, né? Então, hoje, o pessoal da Equalis, né, na comemoração aí de 20 anos, me chamaram, então, para falar um pouquinho sobre castração, né, que é um tema que eu gosto bastante, que une toda a parte de formação que eu tenho, que é toda a parte de reprodução, e atualmente atuando também na área de oncologia. Então, tem tudo a ver, né, as duas áreas, e a gente vai discutir, falar um pouquinho sobre o que se tem falado hoje, quais são as ideias, né, o que a gente aprendeu aí no passado, o que realmente hoje, quais são as indicações principais. E eu queria que fosse uma coisa mais, né, interativa, se vocês quiserem fazer perguntas, falar um pouco também, ou perguntar, né, a gente vai fazendo uma coisa mais dinâmica,
do que só eu falando aqui, ou só, né, vomitando um monte de coisa, tá bom? Então, como a própria Fabiola falou, os cursos da Equalis, né, eles têm a parte aí tanto de clínica médica e cirúrgica, quanto clínica cirúrgica específica, onde eu apresento o módulo de reprodução, todo o módulo de reprodução e também o módulo de oncologia, junto com outras feras aí, né, da cirurgia, professor Jorge Castro, entre todos os outros aí que estão super, né, são super reconhecidos, e a gente aborda, na aula mesmo, né, de cirurgia, a gente aborda as técnicas cirúrgicas, que aí a gente, né, faz na rotina e tudo mais, tá? Mas eu vou começar falando um pouquinho das indicações de castração, né? Então, hoje, a gente sabe que a castração, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, né? Na indicação, dependendo daquele paciente que a gente está lidando. Então, durante muito tempo, né? Então, desde que eu dou aula, que eu sempre falo, a gente sabe de cor já, né? Que a castração realizada mais cedo, né? Então, vamos falar um pouquinho das cadelas, né? Então, depois eu falo um pouquinho das gatas. A castração realizada mais cedo, ou seja, antes do primeiro cio, ela tem um efeito protetor aí, né? No desenvolvimento das neoplasias mamárias, muito importante, né? A gente sabe que as fêmeas castradas antes do primeiro cio, elas vão ter aí em torno de 0,5% de chances de desenvolver como é que fala? Uma neoplasia mamária, tá bom? Desculpa, gente, entrou ligação da minha mãe aqui, eu tive que recusar. Aí dá uma desconcentrada. Só que assim, o que aconteceu, né, gente? Então, depois disso, houve um boom, né? Então, todo mundo começou a castrar, essas fêmeas começaram a ser castradas muito cedo, muito jovens, né? E aí a gente percebeu, e hoje a gente está começando a ver o que gerou, né? Qual que é o produto disso aí? O que está acontecendo hoje decorrente dessa castração? Porque começaram a se castrar animais, às vezes, com 4 meses de idade, 3 meses, 6 meses, tá bom? E é óbvio, gente, o hormônio ele é produzido por algum fundamento, né? Então, a gente sabe que os hormônios sexuais, eles são responsáveis pelas características secundárias, então, as secundárias femininas, que é o desenvolvimento do corpo, né? Então, falando em humanos, né? Nos machos, é o desenvolvimento corpóreo do macho, a voz mais grossa, a barba. Nas mulheres, o desenvolvimento dos seios, a curvatura, a deposição de gordura local, e que acabam sendo as características, né, que trazem aí, né, a diferenciação sexual, né, que a gente fala. Acho que não difere muito quando a gente fala de pequenos animais, né? Então, existe uma importância dos hormônios sexuais? Existe, né? A fêmea, para ter o desenvolvimento corpóreo, para ter o desenvolvimento da genitália, principalmente, da glândula mamária, ela precisa da ação dos hormônios, tanto do estrógeno quanto da progesterona. E isso acaba acontecendo quando ela entra na ciclicidade, tá? Quando a gente tira isso dela, a gente acaba deixando ela com características mais infantis, né? Então, isso acaba prejudicando por um lado. Pode dar consequências para essa fêmea? Sim, tá? Então, o que a gente mais vê aí, o maior problema que a gente vê é fêmeas com vagina infantil, vulva infantil, pouco desenvolvida, que costumam ter aquelas dobras ali, né? Aqueles problemas de dobrinha ao redor da vulva, com dermatites recorrentes, vaginites juvenis ou vaginite que ela acaba carregando durante a vida dela e que acabam trazendo transtornos, né, para o tutor. E isso, muitas vezes, se essa fêmea tem esse primeiro cio, né, ou tem um primeiro, um segundo cio, ela acaba desenvolvendo mais o corpo, desenvolve a região da genitália e acaba minimizando aí essas possibilidades, né? Então, eu sempre dei aula, tem ex-alunos aí meus que não vão me deixar mentir, eu sempre preconizei que a castração fosse realizada entre o primeiro e o segundo cio, justamente para que a fêmea tivesse essa ação hormonal
né? Que ela tivesse esse desenvolvimento inicial do corpo e ficasse, né, com o corpo desenvolvido para evitar essas possíveis dificuldades, aí, esses pequenos problemas que podem acontecer. Tá? Então, o que aconteceu? Então, voltando lá na questão da castração. Começou-se a castrar essas fêmeas muito cedo, né? E aí, o que se percebeu hoje, gente, tem muitos relatos de literatura mostrando que esses animais que foram castrados muito cedo ou que foram castrados precocemente, hoje podem ter uma tendência ao desenvolvimento de algumas neoplasias, tá bom? Então, os trabalhos estão mostrando isso. Só que a gente tem que ver esses dados com um certo cuidado. Por quê? Porque a gente sabe que existem raças que são mais predispostas ao desenvolvimento de neoplasias, né? Será que a castração realmente tem aí seja a coisa-chave para o desenvolvimento? Não dá para a gente afirmar de pé juntos. O que a gente sabe é que a incidência de câncer aumentou. E a grande maioria dessa casuística é de animais castrados. Tá? E normalmente castrados mais cedo. Então, diante dessa situação, né, diante desse aumento da incidência de neoplasias, aí a gente fala de osteosarcoma, a gente pode falar de tumores de adrenal, linfomas, hemangiosarcomas. Então, de uma maneira geral, né, a gente começou a ter um cuidado maior na indicação da castração. Então, o último consenso que teve aí sobre neoplasias mamárias, que foi no último Oncovet, antes da pandemia, né? Porque depois ficou tudo online e realmente esse foi o último consenso lançado. Então, houve essa discussão, né? E no consenso mesmo, eles sugerem, né, que essa fêmea hoje, a cadela, seja castrada, então, entre o primeiro e o segundo cio, tá? Que já era uma coisa que eu preconizava anteriormente, mas sem essa noção de que realmente a paciente poderia desenvolver mais câncer, ou se é que elas realmente podem desenvolver mais câncer, sendo castradas precocemente, tá? Mas a gente não pode esquecer que a castração é benéfica no sentido do desenvolvimento das neoplasias mamárias. E as neoplasias mamárias, dependendo do tipo de acometimento, matam. Elas desenvolvem de uma maneira agressiva, dão metástase pulmonar, e se não controlada, essas fêmeas vão vir a óbito, né? Então, a gente ainda tem que pensar na questão da proteção contra a neoplasia mamária. Então, para as cadelas, hoje, é isso, não sou eu que estou falando, tá? Então, hoje isso é um consenso, a sugestão de um consenso né, no Congresso de Oncologia, que sugere, então, para as cadelas entre primeiro e segundo cio. Tá bom? Em relação às gatas, gente, elas saem um pouquinho aí dessa linha de pensamento, né? Por quê? Porque as neoplasias mamárias em gatas, elas são realmente muito agressivas. Muito mais agressivas do que as neoplasias mamárias em cadelas. Certo? Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, no caso das gatas, da indicação. Então, hoje, para as gatinhas, o indicado é que essa castração seja feita até 1 ano de idade dela. O ideal é que seja em torno de 6, 7 meses. Ah, mas ela pode entrar no cio nesse período. Pode. Ela pode ter tido aí, às vezes, 1 ou 2 cios, dependendo, né? Porque ela vai ter... Tem gatas que já começam a ciclicidade com 4 meses. Se o fotoperíodo já for... o sol, né, o período de sol for positivo e ela tiver um peso aí próximo dos 2 quilos, essa fêmea já pode entrar em ciclicidade e ser capaz de emprenhar, o que é pior, né?
Então, para esses pacientes, para essas fêmeas, a gente ainda prefere a indicação de uma castração mais precoce, né? Não deixar que ela chegue a 1 ano de idade para fazer a castração. Então, o ideal é que a gente faça em torno de 5, 6, no máximo 7 meses, a castração dessas gatinhas. Evitando, sim, com o intuito verdadeiro de evitar o desenvolvimento das neoplasias mamárias no futuro, tá bom? Eu só não quero, gente, que vocês levem isso como referência quando a gente fala de, por exemplo, campanhas de castração, né? Eu não posso proibir as campanhas de castração, muito pelo contrário, né? Hoje a gente sabe que existe uma indicação, né? Então, tem tutor que não adota filhote se esse filhote não tiver castrado, e mesmo que pensando numa questão de população, né, de controle populacional, a gente não pode, eu não posso virar e falar, gente, vamos proibir todos os animais de serem castrados muito precoce. Não, não posso. Então, eu tenho essa consciência de que esses animais precisam ser castrados, sim, e se no momento que ele vai ser castrado é um período mais precoce, a gente não tem muito como evitar isso, certo? Então, a gente indica isso de fazer depois do primeiro cio, no caso das cadelas, para aqueles tutores que compram um pet, né? Então, que acabaram pegando um pet, e aí a gente vai procurar a nossa indicação, vai procurar a nossa orientação sobre qual seria o melhor período para castrá-las, né? E aí a indicação é essa, que ela seja feita, então, entre o primeiro e o segundo cio, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar a respeito dessas indicações de castração hoje? O que é preconizado ou não? Pode falar aí, pessoal. Está aberto para vocês, para a gente conversar, alguma dúvida? Porque daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho sobre os machinhos. Ou vamos fechar nas fêmeas, né? Falando um pouquinho sobre as técnicas cirúrgicas. Sim, não? Alguém abriu o microfone? Rosânia está falando, está ouvindo? Rô, não estou ouvindo. Não. Melhorou? Sim, agora um pouquinho. Melhorou, né? Estava longe Sim. do microfone. Pronto. Professora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nesse congresso que teve aqui agora da Clivepa, eu fui assistir uma palestra do Dr. Alexandre. Ele falou sobre as castrações, os benefícios, as indicações e as contraindicações baseadas nas raças dos cães. Você tem alguma coisa em relação a isso? Por exemplo, assim, parece que, não sei se eu não me engano, macho da raça Doberman não pode nunca ser castrado, porque pode vir desenvolver problemas de articular, entendeu? Sim, assim, específico, Rô, das raças, não, eu não sei te dizer específico das raças, tá? Quando a gente vai falar de macho, eu vou comentar um pouquinho a respeito aí, né, sobre a questão do porte, qual seria o melhor período para castrar cada animal, né? O que normalmente a gente preconiza aí, realmente, as fêmeas de grande porte, a gente tenta ver se elas ficam, então, se a gente consegue castrá-las mais tardio, e eu vou falar um pouquinho dos machos, eu ainda não vou abordar os machos, tá? E as fêmeas de pequeno porte em torno dos seus 7, 8 meses, que assim, a ciclicidade na sequência, né? Então, a gente espera que as fêmeas de maior porte vão ter ciclicidade de 1 ano, 1 ano e pouquinho, né? E é o que eu penso, assim, hoje, uma das raças que eu mais vejo tendo problemas, né, e na citação de literatura muito grande é o Golden, né, é a Golden Retriever. Então, é uma raça que já tem uma predisposição individual para desenvolvimento de neoplasias gritante, né, e a gente
tenta minimizar o máximo possível para que eles não tenham, digamos assim. Mas não tem como. É uma raça que com predisposição genética para o desenvolvimento das diferentes neoplasias. Agora, se você me perguntar, isso vai realmente fazer diferença no desenvolvimento? Será que a gente pode evitar que ele desenvolva tal tipo de neoplasia? Não consigo te dizer, né? Porque foi interessante. Normalmente eu sou chamada para dar aula de onco sobre reprodução nas pós de oncologia, e na pós de reprodução eu costumo dar aula de oncologia. E aí eu fui dar aula num grupo só de muitos criadores, né? Onde grande parte ali dos veterinários eram criadores. Isso foi uma discussão muito extensa, assim. A gente começou a discutir, falar da coisa das raças, dessas predisposições, e uma coisa foi unânime entre eles, assim, não dá para a gente condenar, não dá para a gente colocar isso também numa baciada e falar geral, entendeu? A gente tem que pensar nas raças específicas, sim, a gente tem que pensar em cada indivíduo. A gente não pode dizer, ai, não vamos castrar mais porque senão todo mundo vai ter neoplasia. Não, porque a gente percebe que são algumas raças específicas que vão desenvolver, né? Então, assim, quando se fala de câncer, eu sei puxar um pouquinho mais, né, Rô? Agora, eu não sei se ele falou alguma coisa mais específica de alguma outra doença, né? Talvez você dê uma citada aí pra gente, tá bom? Temos algumas perguntas bom, aqui. obrigada. Ó, eu vi umas pesquisas que falaram que a castração antes do primeiro cio é mais efetiva em relação à prevenção de neoplasias, né? Do que esperar para depois. Então, era o que a gente estava falando, Vanessa, a gente realmente comentou isso. Antes do primeiro cio, essas fêmeas vão ter uma chance baixíssima de desenvolver neoplasia mamária, em torno de 0,5%, né? Quando ela vai, então, para entre primeiro e segundo cio, essa chance aumenta aí em torno de 8%. Então, ainda é baixa, né? Se a gente for pensar em termos de porcentagem, 8% ainda é uma incidência baixa de neoplasia mamária. Pensando no benefício que provavelmente esse primeiro cio pode trazer para essa fêmea em termos de desenvolvimento corpóreo, né? E aí eu penso muito mais na questão do desenvolvimento do corpo e não desenvolvimento daquelas vaginites e problemas no futuro, do que necessariamente pensando aí nas neoplasias de mama, tá? Eu não sei se efetivamente a gente fazendo isso a gente vai melhorar alguma coisa, não sei. A gente só vai ver daqui a algum tempo, vai ter a certeza disso, tá? Aí a Lídia também perguntou, prof, sobre uma cadela entrar no cio de 3 em 3 meses, pode acontecer de ter piometra e ou neoplasias? Raça pastor alemão. Lídia, aí você precisa entender por que ela está entrando. Primeiro, tem algumas raças que podem ter uma ciclicidade mais curta, e a pastor alemão é uma delas. O que a gente costuma ver é em torno aí de 4 em 4 meses, e às vezes até de cada 6 meses. Se ela está tendo todas as etapas do cio ok, não tem problema, tá? Ela pode ter a ciclicidade a cada 3 meses, mas é uma paciente, né? É uma fêmea que tem possivelmente uma predisposição maior ao desenvolvimento de piometra e ou neoplasias. Aí eu digo neoplasias de origem, né, que tenham influência sexual? Sim. Porque se a gente sabe que essa fêmea sofre ação de estrógeno e progesterona, e esses hormônios são hormônios que induzem uma mitogênese, né? Então, eles induzem um desenvolvimento da glândula mamária, um desenvolvimento da vagina, uma hiperplasia de vagina, um desenvolvimento do útero para preparar ele para uma possível gestação. Então, se eles induzem mitogênese, né? Então, multiplicação celular, pode ter um erro, pode ter uma mutação? Pode. Isso acabar desenvolvendo câncer, né? Então, ela pode ser mais predisposta? Pode sim ser mais predisposta. Então, essa é uma paciente que teria uma indicação cirúrgica aí de castração, né? Eu acho que vale cuidar, tá bom? Ficar de olho, tá bom? Tudo bem, pessoal? Mais alguma outra pergunta em relação a isso? Professora, Oi. o que a senhora quer dizer com desenvolvimento corporal? Assim, o que desenvolvimento poderia afetar nessa fêmea caso ela fosse castrada antes do primeiro cio? Então, você já... Quem está falando? É a Andrea.
Andréa, você percebeu, você já viu quando as fêmeas, quando elas são pequenininhas, quando elas não entram no cio, elas têm uma vulvinha muito pequena, Uhum. tá? Então ela fica, inclusive, internalizada, como se ela tivesse escondidinha dentro ali da região daquela pelinha que recobre ali a vulva. Quando elas entram num primeiro cio, o que acontece? Primeira coisa que acontece é a vulva edemacia, né? Uhum. E aí, no crescer, ela vem e acaba ficando na posição que seria a posição normal dela. Eu não sei se você já percebeu, as feminhas filhotas, elas têm a vulvinha quase em 45 graus, assim, quase 90 graus. Quando ela Uhum. cresce, ela acaba se posicionando e ficando em 90. E aí você diminui aí a chance, por exemplo, de acúmulo de urina na região, a conformação da vulva ao toque fica muito mais fácil, ela fica mais flácida, aumentada, né? Uhum. Então, o hormônio, ele ajuda nesse sentido, né? É basicamente na formação da vulva ali, né? Na É o que a gente vê, mas se a gente for exteriorização. pensar no corpo inteiro, ela acaba, então, desenvolvendo a glândula mamária, essa fêmea para de crescer, ela começa a entrar naquela fase em que ela vai ganhar mais corpo. A mesma analogia que a gente faz para a mulher, a gente faz para a cadela. É que não são características tão perceptíveis, né, para a Uhum. gente. Então, mas é Certo. como se ela entrasse na fase na puberdade. Ela entra na puberdade e acaba desenvolvendo o corpo para entrar em fase de reprodução, né? Entendi. Uhum. Tá Tá bom? bom, Então, é nesse obrigada. sentido que eu falo, Certo. certo? Obrigadão. Imagina. Tudo bem, pessoal? Mais alguém? Gostaria de perguntar mais alguma coisa? Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho dos machos agora, né? Então, das técnicas cirúrgicas. Então, uma coisa que eu acho que o pessoal tem comentado muito e tem falado muito e que tem se comentado a respeito, que a gente não sabe realmente o que vai acontecer, mas hoje, né, eu estava até conversando com um professor amigo meu, que dá aula comigo na Embi Morumbi, e ele falou que pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia, hoje a cirurgia estándar aí, que se é recomendada principalmente para castração de fêmeas, é a ovariectomia, e se possível uma ovariectomia por laparoscopia, né? É o padrão ouro. E é óbvio que nem todo mundo tem acesso a láparo, né, a laparoscopia, então acaba sendo a segunda indicação aí, a ovariectomia só, seria retirada só do ovário, por laparotomia. O que isso traria de benefício, né, para essa fêmea? Tempo cirúrgico, praticamente tempo cirúrgico. Por quê? Qual que é a técnica? É pegar essa fêmea, tirar os ovários, né, só de um lado e do outro, fazer a ligadura no pedículo, como a gente sempre faz, abaixo, né, abaixo do ovário, faz a ligadura do pedículo, e dependendo da situação, faz a ligadura ali no útero também, né, logo depois da bursa ovárica, e as estruturas podem ficar cada uma de um lado, ou elas podem ser unidas, você fazer tanto o pedículo junto com o útero, você acabar unindo os dois, e as duas, é como se o útero ficasse fixado ali junto com o ovário, tá? Para não ficar solto, digamos assim, na cavidade. Ganha tempo? Sim, né? A gente acaba fazendo uma incisão mais alta, porque a gente consegue ter acesso aos ovários com maior facilidade, e sem a necessidade de tirar o útero. Agora, sim, isso vai trazer algum problema no futuro? Não sei. A gente vai saber só daqui a algum tempo, né? Qual vai ser o produto que a gente vai receber disso. Então, ao invés da ovariesterectomia convencional, que é a retirada dos ovários e útero, né, na região do corno uterino, ali acima da cérvix, seria indicada a ovariectomia, né? Gente, a gente ainda não tem muita opinião formada a respeito, tá? A única coisa que eu penso, será que as pessoas vão ter capacitação para fazer esse tipo de cirurgia, né? Se a gente já encontra problemas com ovariesterectomia convencional, das pessoas deixarem ovário e aí lidar com problemas de ovário remanescente, aí você pensa, vai ser um ovário remanescente com um útero presente.
quais as chances dessa fêmea desenvolver uma piometra, que não vai ser mais uma piometra de coto, vai ser uma piometra verdadeira, porque o corno uterino vai estar todo na cavidade abdominal, né? Então, me dá um pouco de medo isso, né? A gente acabar pensando numa cirurgia minimamente invasiva, ou seja, fazer um procedimento quanto mais rápido possível, e que isso possa acabar trazendo problemas para o futuro, né? Não esquecer que a adrenal também produz hormônios. Então, às vezes, alguns tumores de adrenais podem produzir tanto testosterona quanto progesterona. Então, será que, de repente, com maior incidência de problemas de hiperadreno, esses pacientes não vão poder também desenvolver algum problema uterino por conta dos hormônios produzidos pela adrenal, né? Talvez viajando muito? Não sei, gente. Sabe esse 0,5% que eu falei para vocês, das cadelas que são castradas antes do primeiro cio e que a chance é mínima de acontecer? Já aconteceu comigo. Não comigo não, mas uma paciente minha. Uma fêmeazinha, o Yorkshire, castrada antes dos 6 meses, antes do cio, né? Teve o quê? Carcinoma de mama com 7 anos de idade. E ela era o quê? Hiperadrena, produtora de hormônios. Tá? Então, quer dizer, é aquela cereja do bolo? É a cereja do bolo. Vai acontecer muito isso? Não. Mas, né, na verdade, o que me preocupa não é nem a indicação da ovariectomia, é como será feita a ovariectomia. Então, desde que as pessoas aprendam a fazer de uma maneira correta, sem problema nenhum, tá? Então, para vocês saberem que hoje existe essa, né, essa linha, né, entre os cirurgiões da indicação da ovariectomia. Eu ainda sou das antigas, pessoal, eu ainda acredito que a ovário-histerectomia ainda seja indicada, né? Tirar ovário e útero, por mais que seja um tempo a mais de cirurgia, a gente está fazendo a coisa com qualidade, tirando todas as estruturas que possivelmente possam dar um problema futuro, certo? Tá bom? Então, só para a gente falar um pouquinho dessa parte também da ovariectomia, ok? E aí é uma técnica que a gente pode abordar em aula também para ensinar para vocês, né? Como fazer essa ovariectomia. Então, vamos falar um pouquinho dos machos agora? Finalizamos fêmea? Conseguimos fechar? Sim? Tudo bem? Alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Não? Agora da ovariectomia que eu falei? Então, vamos. Então, vamos lá. Em relação aos machos, gente, então, aí sim a gente tem que ter um cuidado maior, né? Por quê? Vamos fazer uma analogia só para vocês entenderem. Vocês imaginam vocês lidando, por exemplo, com um menino lá entre seus 12 anos de idade, né? 11, 12 anos, que é quando eles começam aí a questão da produção da testosterona. E aí a gente castra esse menino. Ou seja, a gente faz a orquiectomia deles, tá? O que a gente vai acabar induzindo ali nesse menino, gente? O que a gente vai acabar fazendo com que aconteça com ele? Ele não vai ter desenvolvimento das características secundárias masculinas, né? Então, ele não vai desenvolver o gogó, ele não vai ter a voz mais rouca, não vai ter produção de pelos, né? A barba, musculatura, né? Ele pode desenvolver a musculatura? Pode, se ele for malhar, mas ele não vai desenvolver a musculatura como um homem que produz testosterona efetivamente, né? Então, muitas vezes ele vai ficar aquele menino mirradinho, compridão, né? Que cresce, acaba crescendo, mas que fica mirradinho, magrelinho, sem músculo, e provavelmente toda a parte osteoarticular desse menino também vai ser comprometida. A mesma analogia a gente pode fazer também com os cães, né? Então, para que serve a testosterona, gente? A testosterona, para o macho, ela é que vai dar todas as características secundárias, né? Então, quem que vai formar o músculo? Quem que vai deixar ele forte? A testosterona. Quem que vai dar resistência física, osteoligamentar? Testosterona, tá?
além de toda a parte de reprodução, de dominância, né, que tem. E outra, gente, a testosterona também é responsável por mostrar que aquele paciente, que aquele macho está na hora de parar de crescer. Então, ele entrou na puberdade, começou a produzir testosterona, já é sinalizado que esse paciente vai parar o crescimento e vai começar o desenvolvimento corpóreo, né? Aí a gente vem aí com a questão da castração precoce. Quando a gente castra esses machos muito cedo, antes da puberdade, né? E, na verdade, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não sei nem por que existe essa indicação, né? Então, o que se fala é, eu vou castrar precocemente ele porque ele não vai ter tumor de próstata. Não. Isso é errado, tá? Então, assim, castração precoce em machos, ele só vai evitar tumor de testículo, porque você tira o testículo e ele não vai ter tumor de testículo. Porque de resto, vocês não vão inibir absolutamente nada, inclusive as neoplasias prostáticas, né? E hoje, os trabalhos mostram que a grande maioria dos pacientes diagnosticados com neoplasia prostática são pacientes são orquiectomizados mais cedo. Então, assim, não protege. Não adianta castrar cedo com esse intuito. Então, se quer castrar cedo, porque eu não quero que ele fique fazendo xixi na casa inteira, eu não quero que ele faça demarcação de território, eu não quero que ele fique subindo aqui na perninha da criança. Ok. Aí a gente até não tem problema, a gente indica sem problema nenhum. Agora, vocês indicarem com o intuito de, eu vou evitar os possíveis tumores que podem acontecer, ou possíveis problemas que esse paciente vai desenvolver, que problemas? Né? Quais são esses problemas? Na verdade, os problemas são maiores quando a gente castra precocemente, né? Porque esse animal não vai ter desenvolvimento de musculatura, ele não vai ter resistência da toda a parte osteoligamentar, ele não vai ter a inibição do crescimento, né? Então, aquele que dá o sinal lá para parar o crescimento. Então, uma das coisas que se fala muito, que a gente dá aula de neoplasias, que fala muito de tumores, a gente fala muito de osteosarcoma. E osteosarcoma é uma neoplasia que acomete muito, principalmente o osteosarcoma pendicular, é uma neoplasia que acomete muito animal de grande porte. Por quê? Porque eles são grandes, são grandões, eles brincam muito, eles pulam de distâncias gigantes, eles pulam de cima para baixo, né? E por essas brincadeiras muito brutas, eles podem acabar fazendo microtraumas na região do crescimento ósseo, na região principalmente das metáfises ali, né? E no fazer essas lesões, eles vão ter que ter o quê? Na lesão vai ter que ter regeneração. Toda regeneração acaba induzindo a multiplicação celular. Tendo multiplicação celular, pode ter mutação e desenvolvimento de neoplasias, né? Agora, associa isso, um animal de grande porte, com castrado cedo, e que não vai ter o tempo de crescimento desse osso um pouco mais aumentado do que o normal, né? Então, ele vai ter um fechamento dessas epífises mais tardio. Isso pode acabar predispondo a esse paciente a desenvolver osteosarcoma, tá? Então, lembrar que nas fêmeas isso acontece também. Os hormônios sexuais, eles são também o que dão ali o momento em que essa fêmea para de crescer. Então, a gente pode também associar isso, né, ao desenvolvimento de osteosarcomas nas fêmeas, ok? Então, a gente acaba pensando, qual então é a melhor maneira? Qual é o melhor período para a gente fazer, então, a castração desse macho, né? Então, pensando nos de pequeno porte, eu acho que esse problema a gente não tem tão sério. Não é um problema tão inerente. Então, esperar até a puberdade é uma fase interessante. Então, esperar até os 7, 8 meses, que é quando esse paciente vai entrar na puberdade efetivamente, acho que é ótimo, né? Agora, os de grande porte,
qual seria o melhor momento para fazer a castração deles? Então, eu sempre indico que o ideal seria mesmo que eles chegassem pelo menos à fase de maturidade sexual. É diferente de puberdade. A puberdade é quando ele inicia a produção de hormônios. A maturidade sexual é quando ele está naquela fase em que ele tem uma produção espermática ideal para começar, então, a parte de acasalamento. Então, essa seria a melhor fase. Por quê? Ele desenvolveu o corpo, ele desenvolveu o músculo, ele está com todas as articulações perfeitas. Já teve a parada do crescimento. Então, ele está pronto. É um animal que está pronto. E lembrar que, a partir dos 5 anos, 5, 6 anos de idade, é que efetivamente esses pacientes podem começar a ter os problemas decorrente aí de ação hormonal, que seriam as prostatopatias, principalmente. HPB, o cisto prostático, que tem aí um fundamento hormonal associado, ok? Então, eu preconizo isso. Eu sempre, quando falo em aula, que eu converso e que eu dou aula, né? Já teve gente que teve aula aqui comigo de oncologia, e eu falo isso. Nos machos de grande porte, eu sempre indico que se espere pelo menos aí a maturidade sexual, certo? Que eu acho que esses animais vão ficar mais prontos. Mas a partir de 5 anos, gente, tem que castrar, porque aí já começa a incidência de tumores testiculares, de alterações de próstata, a HPB, como eu já falei, os cistos. Então, não precisa passar dessa fase, ok? E mais uma vez, só salientando com vocês que a gente precisa pensar nas questões de controle de natalidade, né? Isso vai ser indicado para um pet, para uma pessoa que pegou o cachorro e que está ali, né, com ele só como pet mesmo, não tem intenção de acasalamento, não tem nada. E que ela pode sustentar isso, né? Então não tem outros machos em casa que não brigam, e se ela consegue sustentar ele durante algum tempo inteiro, ok? Então, assim, essa é a minha indicação. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? As técnicas cirúrgicas hoje de orquiectomia, né? Então, continuam as mesmas. Então, a gente aborda isso, né? Na prática de cirurgia do curso da Equalis. E é isso, gente. Eu acho que a castração, ela tem que ser indicada. Não tem como, né? A gente só precisa, talvez, trabalhar hoje qual seria o melhor momento para indicar essa castração. Então, as coisas estão mudando. E talvez daqui 10 anos, se a gente conversar de novo, e se Deus quiser eu estiver viva, né, a gente pode estar falando coisas completamente diferentes do que a gente está falando hoje, né? Porque antigamente, há 10 anos atrás, só se falava em castração precoce. Não se falava em outra coisa do que castrar antes dos 6 meses, castrar antes do cio. E hoje as coisas estão mudando, né? Cada vez mais a gente está mudando algumas ideologias, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Gostaria de colocar, de perguntar? Olha aqui quem está assistindo minha aula. Essa aqui é Michele Pfeiffer. Tem alguém aí? Professora, eu tenho uma Oi. dúvida. Fala, Esther. Como seria a indicação de gatos, né, machos? E Boa. eu trabalho em campanha de castração e já ouvi falar e perguntaram várias vezes sobre como se fosse a vasectomia, deixar o testículo lá, principalmente em gatos que vivem em colônia. Como a gente nunca fez, a gente continua não fazendo, mas tem bastante gente que chega pedindo para a gente fazer só o corte do cordão, né, para manter o testículo lá, que falam que aí não inibe a briga da colônia, mas nós não temos experiência em relação a isso. Mas você acha que vai inibir a briga da colônia, Esther? Porque entre gatos machos a gente tem esse problema de dominância e brigas, né, por território. Então, não acho que a vasectomia seja uma boa ideia para eles, não. O que eles falaram é que quando a gente faz a vasectomia, o pessoal que resgata esses animais,
é que ele continua sendo o alfa, por exemplo. Não tem briga Tá, entre... se faz a castração, por exemplo, aí tem a briga para ver quem que é o alfa. E eles entendi. relatam que quando faz só a vasectomia, não ocorre essa briga, aquele gato continua sendo o alfa. É, Mas porque nunca vimos essa técnica e não temos o o conhecimento. que é a vasectomia? A vasectomia, na verdade, a gente vai fazer a retirada de uma porção do ducto deferente, Uhum, tá? Então, é uma cirurgia delicada, porque você tem que entrar ali como se fosse fazer uma castração normal, mas aí você vai ter que achar o cordão espermático, abrir a túnica, esterilizar o ducto deferente, tirar uma porção dele e ligar, né? Então, a gente liga e tira um pedacinho dele e depois fecha, tá? Então, assim, é uma cirurgia delicada. Pensando num gato, é uma cirurgia mais delicada. Mas eu concordo no sentido de que a gente só vai fazer com que esse gato não fertilize as fêmeas, porque ele não perde nada da capacidade sexual dele, né? Então, porque o testículo é mantido, ele não é mexido, né? Ele fica lá e ele continua produzindo os hormônios dele. Ok. Então, pensando na população, pensando nesse sentido, se esse gato ele mantém, né, esse grupo por ser o alfa controlado, eu até concordo por essa técnica, né? Mas em algum momento esse gato não será mais o alvo. Vai sempre existir aquele jovenzinho que é mais, né, safado, quando esse animal começar a crescer um pouco mais e ficar um pouco mais velho, e que vai querer tomar o lugar dele, né? uhum. Então a gente tem que pensar nisso também. Então, não sei, realmente é uma coisa interessante isso aí. Eu nunca pensei em fazer a vasectomia nesse sentido, tá? De controlar um grupo assim de animais. É bem interessante essa ideia. Mas é possível fazer. Se é realmente a mais indicada, eu já não sei te dizer, né? Mas que a vasectomia, inclusive, a gente aborda a vasectomia no curso de cirurgia, ela é passível de fazer sim, dá para fazer. Só que a gente não via muita indicação, né? Quando a gente falava de vasec. Sempre que eu comento, eu falo, não vejo muita indicação. Agora, talvez seja uma coisa interessante aí de pensar em indicação de vasectomia, tá? Mas realmente eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. E aí você perguntou a fase para o gato, né? Sim. Eu acho que o gato também precisa da testosterona. Já existem relatos aí de problemas de fratura de colo femoral espontâneas por deficiência de testosterona em gatos, principalmente os gatos de grande porte. Então, você pensa em Maine Coon, né? Esses gatos que crescem demais, essas raças que crescem demais. Então, já tem aí o que eles chamam de displasia fisial. O gato, às vezes, está brincando, está pulando, sobe e desce, de repente ele começa a claudicar, quando vai fazer o raio-x, ele teve fratura do colo femoral, né? Da cabeça do fêmur. E aí tem que fazer colocefaleque. Eu já peguei alguns casos, tá? E normalmente associados a gatos de grande porte que fizeram castração precoce. Então, eles também sofrem com a questão aí do desenvolvimento corpóreo, desenvolvimento osteoligamentar, da parte óssea, né? Então, os gatos também têm esse problema. Então, o indicado é que gatos de porte normal, né? A gente também espere até a puberdade para fazer aí a castração, mas gatos que sejam mais de maior porte, então que vão chegar aí seus 13, 14 quilos, a gente tentar segurar o máximo possível esses gatos inteiros, para evitar que eles possam ter aí, né, essa displasia fisial ou essa ruptura aí, essa fratura de colo femoral com mais frequência, tá bom? Então, para os gatinhos também é indicado segurar um pouco mais. E lembrar que os gatos não têm problemas de próstata, né? A próstata no gato ela é muito resquicial, e então a incidência de problemas prostáticos é baixíssima. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Temos mais alguma dúvida? A Marilac perguntou: existe uma relação diametralmente oposta entre hormônios sexuais e de crescimento? Eu não entendi muito bem sua pergunta, Marilac. Eu não entendi como opostas.
Você consegue falar? Não? Não? Não tem áudio? Não sei se eu consegui entender muito bem a sua questão. Dá para ouvir agora? Sim, Boa noite, professor. boa noite. Eu quero dizer no sentido que antigamente se falava que havia uma relação oposta entre o hormônio de crescimento e o hormônio sexual, por isso não se justificava a castração precoce, que o animal não ia se desenvolver tanto. Isso já foi realmente comprovado, ou já mudou esse conceito, porque tem muitos, a gente costuma, né, em muitos países usam a castração muito cedo, né? E parece que não é observado que a castração precoce vai implicar no não desenvolvimento total do porte físico do animal. Queria saber se já houve alguma novidade sobre isso. Obrigada. Então, foi o que eu falei agora, foi o que eu comentei, né, Marilac? Na verdade, a testosterona, o hormônio sexual, uma vez que ele começa a aumentar, que começa a mostrar sinais de que o animal está entrando em puberdade, é a fase em que esse animal vai parar de crescer, certo? Se a gente tira esse hormônio, se a gente não deixa que ele seja... Então, se for pensar, né, vai ter um efeito negativo aí em relação ao hormônio de crescimento? Sim, ele começa a aumentar, o paciente para de crescer. Isso normalmente é o que acontece. Se você não tem o hormônio, né, se esse animal não vai chegar numa puberdade, digamos assim, não tem um aumento da testosterona, a tendência é que esse hormônio de crescimento continue a ser produzido. Então, ele tem um estímulo de crescimento, ele vai ter. Só que ele não vai ter o desenvolvimento das características masculinas secundárias. É isso que ele não vai ter, tá? Então, ele vai continuar crescendo. Então, essa parada de crescimento vai ser mais tardia, né? E ele também vai deixar de desenvolver a parte de musculatura. Então, vai ficar mais defasada e a parte osteoligamentar vai ficar mais sensível, digamos assim, né? Então, ele fica mais suscetível aí aos principais problemas de ruptura de ligamento, né? Até as displasias aí, principalmente as displasias de cotovelo que são citadas, tá bom? Não sei se era isso, Marilac, que a gente tinha falado? É isso, obrigada. Sim? Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que tem algum microfone aberto aí. Correto, digamos assim. E a segunda é uma dívida de inclusão digital. Sim? Então, acho que não, né? Então, pessoal, né, eu acho que o que a gente tinha hoje para conversar era a respeito disso, né? E aí fica aqui o convite para vocês, né? Que a gente tem a nossa essa pós agora, né? De cirurgia está com módulo híbrido, então nós temos as aulas que serão online e as práticas vão ser mais condensadas em determinados períodos, facilitando aí muitas vezes o deslocamento das pessoas, que acho que é isso que dificulta, né, na maioria das vezes. E teve mais uma pergunta aqui, a Lídia perguntou, a idades das gatas antes do primeiro cio? De preferência, tentar, Lídia, o problema é a gata não é uma coisa muito certa no momento de entrar no cio, né? A gente espera que elas entrem em torno aí de 6 meses, mas o que rege aí a entrada no cio delas é peso e fotoperíodo. Então, lembrar que as gatas, como elas são fotoperíodo positivas, ou seja, elas vão começar a ciclar naqueles períodos do ano em que tem maior incidência de luz, se juntar o fator peso com isso, ela já pode ciclar. Então, a partir de 4 meses, ela já pode entrar em ciclicidade, certo? Então, a gente tenta castrar antes do primeiro cio, mas muitas vezes ela acaba entrando 1 ou 2 cios antes da castração. Então, o ideal é que a gente faça isso antes do primeiro ano de vida. Então, Professora, média entre 6 e 7 meses. Pode falar. Só uma pergunta.
após quanto tempo da vasectomia você pode deixar o macho à vontade com o feminicídio? Então, essa é uma pergunta capciosa, digamos, né? Porque se a gente for pensar fisicamente, o que você está fazendo? Você está tirando um pedaço do deferente, tá? Ou seja, você está tirando a conexão entre o testículo, que é onde saem os espermatozoides, e que vão chegar no ejaculado, tá? Então, o período desse paciente seria os períodos de esvaziamento do resto de espermatozoides que tem ali naquele ducto deferente. Agora, quantas ejaculações são necessárias para isso? A gente não tem isso muito certo, né? Em humanos, eles falam em pelo menos aí 25 ejaculações. Eu falei, gente, mas isso aí é desgastar demais. Acho que é esperar a cicatrização para depois realmente, né, ter a certeza absoluta. Na dúvida, Marilac, faz um espermiograma. Faz um espermiograma, colhe o sêmen e vê se não tem, tá? Eu diria aí 1 mês, né, de cicatrização para o processo inteiro, e aí é só tomar o cuidado para aquele restinho ali dos espermatozoides que ficam no ducto deferente. Se esse animal tiver 1, 2 ejaculações, teoricamente ele já eliminou, tá? Mas assim, na dúvida, faz o espermiograma. É porque não existe um consenso em relação a isso, tá bom? Muito, porque a gente faz muito pouca vasectomia em pequenos. Certo? Mais alguma coisa, gente? Tem alguém com o áudio ligado aqui, nós estamos ouvindo notícias. Não sei se a pessoa... Tudo bem? Mais alguma pergunta? Não? Satisfeitos? Imagina, Marilac. Fabiola, você está aí? Estou sim, firme e forte aqui. E aí? Ouvindo tudo sobre castração, perguntas, dúvidas, perfeito. Pois é, gente, tema importante, né? Muitas perguntas, muitas dúvidas. E, professora, a gente quer agradecer sua participação, né? Em nome da Equalis, a gente agradece a todos os participantes. Temos coordenadores aí participando também, sempre aprendendo mais um pouco, não é isso? Então, verdade. é isso, gente. E para vocês que querem saber um pouco mais de cirurgia, estamos com a pós-graduação semipresencial, como a professora falou aí, inscrições abertas, tá? Iniciando em 14/7. Então, pessoal, aproveita, entra no nosso site, quem quiser saber mais sobre cirurgia, né? Temos cirurgias aí com várias informações para vocês, então não perca essa oportunidade. A gente tem também o Quem Indica, estamos com a promoção perfeita, com até 4 mensalidades grátis. Olha só. Olha aí, pois gente, essa aproveita. é a oportunidade de fazer o curso. Né? Então, a professora aí ministra alguns módulos, né, professora? Sim. Nossa pós de cirurgia. Sim. Estou com 2 módulos. Estou no módulo de reprodução, que a gente vai voltar a falar disso, e no módulo de oncologia também. É isso aí. Então, professora, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Samuel, aí, que está administrando a reunião, né? Obrigada, todos Samuel. Os participantes. Nada, professora. A gente dá qualidade. Obrigada, pessoal, por ter participado, pelas perguntas. Camila, beijos. Obrigado pela atenção de todos aí, tá bom? Vamos ver se a gente faz mais coisas aí, né? Para chamar o pessoal, para a gente conversar a respeito. Vamos embora. É isso Obrigado, aí. Super Leandro, interessante. né? Leandro, dispõe do seu tempo aí, Leandro. Parabéns, obrigado. professora. Obrigada. Obrigada, Rô. Até a próxima, viu, professora? Se Deus quiser. Quero já ir para Fortaleza aí, ficar um pouquinho com você. Vem aqui, venha logo. Tá bom? Gente, obrigado mesmo. Por nada, professora. Um beijo. Falar mais de E amanhã já tem né, datas, viu? Vamos lá, só estou esperando. Embora, então. Gente, obrigado pela atenção de todos. Por nada. Tchau, tchau. Tchau.